Não sabemos ao certo sobre sua real criação. O que sabemos com certeza é que alguém, em algum lugar, em algum momento, a inventou, porque estavam cercados por metais ásperos e difíceis de cortar e precisavam que ela fosse portátil. Talvez isso seja tudo o que importa. Existem histórias conflitantes sobre quem inventou a esmerilhadeira. Uma história afirma que foi inventado em 1954 por uma empresa alemã chamada Ackermann mais Schmidt. Em 1954, Ackermann mais Schmidt revelou a primeira esmerilhadeira angular de alta velocidade, chamada DL9. Outra história diz que Thomas Joseph inventou a primeira esmerilhadeira angular em 1973. De qualquer forma, esta ferramenta é relativamente nova no cenário das ferramentas elétricas. A primeira história faz mais sentido, já que aparelhos portáteis equipados com disco de corte e acionados por motor elétrico, com os quais materiais duros, como pedra, concreto, metal, podem ser cortados, ainda são chamados de flex entre os entusiastas de ferramentas. A palavra remonta a uma invenção de Hermann Ackermann e Hermann Schmidt, que fundaram uma empresa em Stuttgart-Bad Constance em 1922 para fabricar e comercializar sua invenção. Eles tinham a ambição de produzir e vender esmerilhadeiras manuais, que com o nome de modelo M6 se tornaram realidade e revolucionaram o comércio. Independente de uma data definida, as ferramentas elétricas surgem em decorrência das necessidades das grandes indústrias automotivas e bélicas na Europa, que cresciam a passos largos, porém com processos produtivos antiquados e lentos. A principal função dessa ferramenta é o desbaste, ou seja, esmerilhar ou lixar. O processo de desbaste ou esmerilhamento tem o propósito de dar acabamento à superfície, especialmente melhorar a qualidade de acabamento delas. No processo de corte, a intenção é separar material, através de um disco abrasivo que fará um corte limpo no metal, cindindo as partes com maior facilidade. Outros acessórios podem ser acoplados às esmerilhadeiras, a exemplo das escovas rotativas usadas para a retirada de ferrugem ou sujeira de materiais, além de discos diamantados para cortes em concreto, pedra, mármore, granito, asfalto, cerâmica e outros. Uma esmerilhadeira é dividida nas seguintes partes: interruptor, gatilho com trava. Estrutura, corpo da ferramenta. Botão, trava do eixo de rotação. Cabo auxiliar, também chamado de manopla. Flanges para encaixe do disco. Protetor de segurança ou coifa protetora. Cabo elétrico com plug. Os riscos com o uso da esmerilhadeira estão relacionados à ferramenta e ao ambiente onde ele está sendo utilizada. Os principais riscos de acidentes são: quebra do disco por uso inadequado, podendo causar lesões sérias e até fatalidades; perda de controle no corte ou desbaste por inabilidade; lesões das mãos e dedos pelo contato com o disco em rotação; lesões dos olhos, que são muito comuns por falta de EPIs; choques elétricos; fogo e incêndio devido às centelhas geradas pelo trabalho. Devido aos riscos gerados pelo uso das esmerilhadeiras, elas requerem medidas de segurança rigorosas para seu uso. Vejamos agora quais são as medidas de segurança que devemos tomar no uso de esmerilhadeiras. Tipos de esmerilhadeiras e seus acessórios. Há que se considerar o uso que sua empresa necessita quanto à esmerilhadeira. Existem esmerilhadeiras de pequeno e grande porte. Os diversos modelos oferecem tamanhos e rotações específicas para seus portes. Além disso, há que se considerar que tipo de trabalho e acessórios necessários aos trabalhos. Com relação à alimentação, existem 3 tipos de esmerilhadeiras: a bateria, a rede elétrica e pneumática. A velocidade dos acessórios a serem utilizados devem ser igual ou maior que a velocidade do equipamento. O diâmetro externo e a espessura de seu acessório de trabalho devem estar dentro da capacidade nominal da ferramenta. Acessórios de trabalho de tamanhos incorretos podem não ser protegidos e controlados adequadamente. Experiência e habilidade. Muitas empresas não fornecem treinamentos adequados para manuseio seguro da esmerilhadeira. Os treinamentos são essenciais e devem ser focados no uso correto para que a qualidade do serviço seja alcançada. Regras e procedimentos de segurança são essenciais para evitar acidentes com esmerilhadeiras. A habilidade vai depender de sua experiência. A experiência é fundamental para o uso dessa ferramenta. Empregados que nunca as manusearam devem ser supervisionados até que uma boa experiência seja alcançada. Guarda e conservação. As esmerilhadeiras devem ser guardadas em local adequado, seguro e livre de umidade. Deve haver um controle para o uso de apenas empregados treinados e autorizados. A guarda em local adequado e seguro garante que não tenham danos por uma guarda casual ou que alguém não autorizado a use inadvertidamente. Autorização.
O equipamento deve ter sistema de controle de acesso e uso para apenas pessoal competente e autorizado. As esmerilhadeiras são equipamentos inseridos no hall de trabalhos a quente, ou seja, o uso da esmerilhadeira em muitos ambientes industriais requer a emissão e autorização de uma PT, permissão de trabalho. Outros documentos poderão ser necessários a depender do ambiente ou empresa que trabalhe. Lista de verificação. A implementação de listas de verificação garante que os empregados inspecionem e chequem as partes e funcionamento dos equipamentos antes do seu uso. A lista de verificação também auxilia a seguir a rotina de verificação sem que nenhum item seja esquecido. Qualquer não conformidade no equipamento, este deve ser enviado para manutenção com a etiqueta vermelha de proibido seu uso. Os principais itens que devem ser checados em uma esmerilhadeira angular são: cabo e tomada não deve ter danos. Estrutura ou corpo da esmerilhadeira sem danos. Botão trava do eixo funcionando. Manopla fixa e sem avarias. Flange para encaixe do disco sem qualquer dano. Protetor do disco no local, fixo e na posição anterior, protegendo o operador. Disco ou acessório adequado à rotação da esmerilhadeira. Lembrando que somente pessoal qualificado deve fazer reparos. Ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho deve ser observado levando em consideração o seguinte: o uso da esmerilhadeira não pode ter atividades paralelas. O local precisa ser isolado e sinalizado. Deve haver segurança adicional para atividades em altura. Uma avaliação, permissão de trabalho, outros controles poderão ser necessários em locais com risco de fogo e incêndio. O ambiente sempre deve estar limpo, iluminado e livre de materiais combustíveis. Mantenha seu local controlado, afastando outras pessoas. Evite expor a ferramenta a ambiente ou condições úmidas, pois você estará utilizando uma ferramenta elétrica. Análise de risco. Existem basicamente duas análises de risco, uma padrão, feita pela empresa e aplicável para atividades padrão com o uso do equipamento. Existe também a análise de risco pontual, que é aquela feita antes de iniciar a atividade, onde o empregado precisa parar, observar, identificar a tarefa que será feita, onde e como será feita, quais os riscos e perigos nessa atividade e o que ele poderá ou terá que fazer para proteger a si e a outros. Segurança na operação. Vejamos agora os cuidados na operação do equipamento. Para a operação da esmerilhadeira é necessário conhecer o equipamento, normas e procedimentos e técnicas de operação. Vejamos como operar uma esmerilhadeira com segurança. EPIs devem ser utilizados para operar o equipamento, como bota com biqueira de aço ou composite, fardamento com tecido grosso ou preferencialmente resistente a fogo, avental de raspa, óculos de segurança, protetor facial, capacete, protetor auricular, luvas. Em alguns casos poderá ser exigido máscara contra poeira. Utilize somente acessórios projetados para o modelo em questão, levando em consideração dimensão, rotação, compatível com o equipamento. Somente ligue o equipamento com ele parado, não ande com o equipamento em movimento. Sempre conecte ou desconecte o cabo de alimentação puxando pelo plug e não pelo cabo. Sempre mantenha o cabo longe da área de corte ou desbaste, ou também qualquer outra condição de risco que possa danificá-lo. Antes de trocar acessórios ou fazer qualquer ajuste, se certifique que seu cabo de alimentação de força está desligado da tomada. Não force a parada do disco, desligue a esmerilhadeira e deixe parar sozinha. Quando não estiver em uso, a esmerilhadeira deve ter sua alimentação de energia cortada para evitar acionamento acidental ou por pessoa não autorizada. Não force o disco contra a peça se desbastada ou cortada. Conheça seu equipamento e trabalhe dentro do limite dele. Segure a esmerilhadeira usando suas empunhaduras que foram desenhadas e construídas para essa finalidade. Somente opere o equipamento próximo a locais com material inflamável se haver tomado medidas de segurança e proteção adequadas. Cuidado especial ao trabalhar cantos, quinas, entre outros. Evite ricochetear e bloquear o acessório de trabalho. Cantos, quinas ou ricocheteamento têm a tendência de bloquear o acessório de trabalho rotativo e causar a perda de controle ou contragolpe. Os discos abrasivos devem ser utilizados somente para aplicação recomendada. Por exemplo, não esmerilhe com a face lateral do disco de corte. Discos abrasivos são previstos para esmerilhamento periférico. Forças laterais aplicadas a estes discos podem estilhaçá-los. Não posicione seu corpo em linha ou atrás do disco abrasivo em rotação. Quando o disco, no ponto de operação, está se distanciando do seu corpo, o possível contragolpe pode impulsionar o disco em rotação e a ferramenta elétrica diretamente a você. Apoie os painéis ou peças de trabalho de grandes dimensões para minimizar o risco de compressão do disco abrasivo ou contragolpe. Peças de trabalho grandes tendem a vergar pelo seu próprio peso.
Os suportes de apoio devem estar localizados abaixo da peça de trabalho, próximos à linha de corte e próximos às bordas de peça de trabalho em ambos os lados do disco. Operação de corte. Para realizar cortes com a máquina, proceda da seguinte maneira. Instale o disco de corte. Verifique se a peça a ser cortada está devidamente fixada. Ligue a ferramenta elétrica e aguarde até que ela atinja a sua velocidade máxima. Leve a máquina à superfície a ser cortada. Mova a máquina ao longo da linha de corte. O corte deve ser realizado no sentido de corte correto. Nota: pressão excessiva sobre a ferramenta elétrica não trará melhores resultados. Somente sobrecarregará o motor e irá desgastar o disco de corte mais rápido. Operação de esmerilhamento. Instale um disco abrasivo e proceda conforme os seguintes passos. Ligue a ferramenta elétrica. Aguarde até que ela atinja a velocidade máxima. Leve a máquina à superfície a ser esmerilhada. Segure a máquina com ângulo de 10 a 15 graus em relação à superfície a ser trabalhada. Se o ângulo for menor que o recomendado, o trabalho realizado com a ferramenta será mais difícil de controlar e forçará demasiadamente o equipamento. Se o ângulo for maior que o recomendado, a qualidade do trabalho ficará comprometida, com muitos vincos na superfície trabalhada. Faça movimentos alternados usando uma pressão moderada. Nota: pressão excessiva sobre a ferramenta elétrica não trará melhores resultados, somente sobrecarregará o motor e irá desgastar o disco de desbaste mais rápido. Chegamos ao final do vídeo. Esperamos que esse vídeo possa ter contribuído com o seu conhecimento, consequentemente com a sua segurança. Se inscreva no canal para não perder mais vídeos. Ajude esse canal compartilhando nas suas redes sociais. Grande abraço e até o próximo vídeo.